Agora vamos supor, Edson, a ciência já diz, não é nem suposição, já é uma afirmação, que daqui a alguns milhares de anos a Terra deixará de existir, né? O nosso Sol vai se expandir de tal forma que vai chegar até hoje, onde é os limites aí do planeta Marte. Então tudo que está nessa região será destruído. Vamos supor que nós estaremos nessa época aí da destruição da Terra. A Terra fisicamente se destrói, mas os espíritos ou seres que estarão aqui irão para outras moradas, serão deslocados para outras moradas. Então, o contexto de destruição do espiritismo é um conceito diferente da maioria das pessoas. Não se fala em sofrimento, mas sim em renovação de vida, ou de matéria, ou de energia. É que não existe perda, existe transformação. É. Quanto mais evoluído o espírito for, menos denso ele é. Né? Menos denso materialmente, né? E até espiritualmente falando, e fluidicamente falando. Tá certo? Porque ele vai se eterizando, né? Energia, né? Então, o Sol não é energia? Sim. Ué, a partir do momento que o Sol é energia e o espírito é energia, qual é o problema de você conviver no Sol? Para o espírito não tem empecilho a isso. O espírito é indestrutível. O espírito não queima. O máximo que pode acontecer é a gente ficar mais moreninho, talvez, sei lá. Né? Brincando um pouco, né? Então, precisa parar com isso, precisa raciocinar. Quer dizer, se a Terra deixar de existir, o que vai acontecer? Nada. Nós vamos continuar existindo como espíritos. Onde é que a gente vai estar? Sei lá, em outros planetas, em outra situação. Talvez habitando o próprio Sol, não sei. Aí é uma questão de... Que para o espírito não importa o orbe que ele está ligado. Não. Que o universo é a casa dele. O problema é que a gente pensa no mundo e a gente pensa na vida como se isso aqui fosse tudo. E como se daqui a gente controlasse lá. Quando na realidade é o contrário. Nós daqui não controlamos nada. Lá é que se controla tudo daqui. Lá, quando eu falo, gente, é do plano espiritual para cá, tá certo? Sim. Então, às vezes eu vejo pessoas se debatendo com situações, Cláudio, de discussões, do ponto de vista, assim, material, quando esquece que todo o controle, na verdade, é espiritual. Né? Sabe, eu vejo as pessoas pegando nessa questão, porque se tiver uma destruição, vai ter a destruição física, mas a espiritual continua. Tá certo? Talvez mude o contexto, mude a forma, né? Como a coisa é organizada. Mas que essa destruição virá para acabar com tudo? Não, é transformação. E a transformação para melhor. A gente esquece que a vida, na verdade, né, que nem falou o ouvinte aí, né? Tem pessoas que ficam sonhando em ter coisas materiais, enquanto tem outras que esperam só ter mais sossego, ter mais condições de refletir, de olhar mais para dentro de si e tal. Quem consegue olhar para dentro de si, num mundo agitado como é o nosso, onde você tem que produzir todo dia, né? Você tem que entregar, e você não consegue, olhar para dentro de si. Né? Então são conceitos que precisam ser modificados. Eu citei Jesus aqui, né? Que ele veio justamente para revolucionar os conceitos que existiam na época, e a gente até hoje não entende ele. Ele não falava há muitas moradas na casa do Pai? Sim. O que são muitas moradas na casa do Pai? São várias esferas de vida, né, no universo. E que não são físicas. Algumas não são físicas. Não são. Quando ele se reapresentou para os apóstolos depois da morte dele, ele se apresentou fisicamente? Ou foi espiritualmente? Tanto que alguns nem reconheceram. Então, ponto. Quando ele se reapresentou, inclusive, foi para provar isso. Falou, gente, tá vendo que eu falei para vocês que tem muitas moradas na casa do Pai? Eis-me aqui, ó. Tá certo? Eu vou para lhes preparar o lugar, mas vocês estão demorando muito para chegar lá, viu? Foi mais ou menos isso. O toque, né? Agora, uma outra questão quando se fala em regeneração planetária, Edson, que também os profetas do Apocalipse dizem, é o seguinte, olha, os continentes vão afundar, não vão ser mais da mesma forma que são atualmente. Aí o Kardec, na Gênese,
porque ele também estudava a parte de paleontologia, e lá ele diz algo muito interessante. A questão da movimentação dos continentes, da Terra, é uma questão natural do meio. A Terra é um planeta novo, comparado com a criação, 4 bilhões e meio. É um planeta que ainda está em transformação. Então, o fato de um continente se movimentar, de regiões da Terra desaparecerem e surgir em outras que não existiam nada, não quer dizer que Deus está ali punindo a humanidade. É uma questão natural, geológica do planeta. Sim, é uma questão de falta usar o estudo como eu estou falando aí. O planeta vem num processo de transformação, né? Ele vem num processo de resfriamento, na verdade, né? Constante, né? Uhum. Então, é só vocês analisarem alguns filmes que mostram aí, né? Alguns documentários que mostram que ilhas surgem de repente, né? Em determinados lugares. Os tsunamis, por exemplo, que acontecem, fazem surgir coisas que antes a gente não tinha... não tinha conhecimento e por aí Mas afora. Isso não quer dizer que Deus está bravo com a humanidade. Não, é o planeta. Fisicamente falando, a Terra está num processo de transformação físico. Existe a transformação física e existe a transformação espiritual. São coisas distintas. Apesar de que elas se interrelacionam, né? Quanto mais transformação física houver, né? No sentido de mudanças, né? Climáticas e mudanças e tal, que vão produzindo efeitos, mas o espírito também pode se beneficiar disso, mas ele precisa ter inteligência para isso, né? Sim. Não pode se deixar levar só pelo lado... crença. Antigamente o pessoal fazia sacrifício a Deus, né? Na natureza, para acalmar a natureza, ou coisa que o valha, né? Pô, foi-se o tempo disso. A gente precisa usar um pouco mais da capacidade que Deus nos deu de pensar, né? Qualquer eclipse que tinha, o pessoal achava que era o fim do mundo, né? Deus estava bravo. Então, peste que acontecia, lembra a peste negra que matou tanta gente? Era Deus castigando o povo. Na verdade, era né, a falta de conhecimento, falta de higiene, falta de entendimento das coisas e por aí afora, né? Então, só está faltando, na verdade, é raciocinar. E raciocinar de uma forma positiva, tá? Porque você também pode raciocinar do lado negativo, né? Você pode só pensar nas coisas tenebrosas. Né? Como muita gente vem fazendo. Está faltando você acreditar mais que a gente não está largado aqui. Existe toda uma razão da existência das coisas, existe uma razão da gente estar aqui vivenciando determinadas coisas, e elas não são negativas. Pelo contrário, elas são positivas. Sim. É nós que não conseguimos enxergar. Mais uma aqui, manifestação de ouvinte. Bom dia, Cláudio Edson. Em relação ao assunto regeneração do planeta, temos um exemplo bem próximo a nós, aqui mesmo. Quando um bairro que era habitado por pessoas mais simples, em poder econômico, depois começa uma transformação com outro tipo de moradores, com condição econômica mais alta. Daí aqueles antigos moradores começam um processo de êxodo e o bairro passa a ser um lugar de moradores com maior poder econômico. O exemplo é bem simples, mas dá uma ideia de que o mesmo deve acontecer com o globo terrestre, não? Grata pelos temas, é a Marlene Pacheco, Jardim São Pedro, Zona Sul de São Paulo. É um exemplo que tem a ver, né? Como você disse no início. A Marlene os moradores vão saindo e outros vão... A Marlene deu o exemplo usando a questão física, né? Da transformação física. E isso acontece mesmo. Você vai observando. Aliás, até ontem mesmo eu estava com meu filho. A gente veio ali da Higienópolis, descendo, né? Para vir aqui para a Zona Norte, né, lá de São Paulo. Então você vem da Higienópolis, vai descendo, você vê que é um ambiente todo diferente, aí você começa, passou a Avenida São João para o outro lado, você já vê que é um outro nível de moradias, de estrutura e por aí afora, né? Aí eu até estava explicando para o meu filho, olha, antigamente tudo era mais ou menos assim, aí foi se transformando, né? Então, esse exemplo que ela usou é interessante do sentido físico, né? Ele mostra essa evolução física. E a mesma coisa a gente pode aplicar na questão espiritual, né? Não usando esses conceitos físicos, mas espiritualmente falando é a mesma coisa. Espíritos que já não mais se coadunam com aquele tipo de energia, com aquele tipo de vibração, que eles não jamais
poderiam coabitar com outros, eles acabam sendo separados mesmo, segregados, né? Isso é natural. E aí eles vão ajudar outros, né, no universo, num processo de evolução, porque o universo está em constante movimento, né? Está em constante evolução. Sim. Tá certo? A gente está conversando aqui, está sendo criado um sistema novo aí, né? Como é que isso acontece? Aí é outros 500, mas a gente não pode. Suprema, sabe? O problema nosso, Cláudio, é tentar enxergar o universo inteiro do ponto de vista material. Isso. E também tem essa visão material, diz o seguinte: quem está sendo exilado, né, entre aspas, da Terra, nesse processo de mudança, a impressão que dá é que esse exílio é um castigo. Quando, na verdade, o Espiritismo diz o seguinte: existem muitas moradas e elas servem de aprendizado e desenvolvimento para vários espíritos. Então, não é um castigo. Eu acho que é uma missão. Também. É uma missão de ir lá e ajudar outros que estão menos evoluídos, entendeu? Com a tua experiência. Você teve experiências que te tornaram determinados conhecimentos, né? Determinados tipos de sentimentos, de posicionamento, né? Mental e sentimental, e você vai ajudar outros. É simples. Eu sou muito positivo, tá, Cláudio? Eu acho que está faltando enxergar as coisas de forma positiva. Sim. Porque enquanto você enxerga as coisas de forma negativa, você infelizmente se insere num campo mental tal que você, à tua volta, né, faz gravitar, né, situações negativas. O teu posicionamento íntimo é que vai determinar como você vai se posicionar, que tanto física quanto espiritualmente. É lei de atração, né, que se fala. Verdade. Não? A gente vai para o intervalo, Edson, mas eu já vou deixar um tema aqui para a gente abordar depois do intervalo, que é o seguinte: uma parte também dos profetas do Apocalipse diz o seguinte, que você falou da questão do marco, né? Precisa ter uma linha divisória. Até aqui nós somos provas de expiação, a partir desse dia aqui, regeneração. E alguns dizem que esse marco é quando vai aparecer uma astronave na órbita da Terra, e essa astronave vai ser tão imensa que não vai ter como acobertar e as pessoas falarem: não existe, é mentira. O mundo todo verá. E aí eu queria discutir as implicações disto. Será que a humanidade se transformaria de um dia para o outro só pela presença externa de uma astronave? Como é que ficaria a parte moral, a nossa parte espiritual? E se essa transformação ocorrer tão rápida assim, ela realmente é da alma, ou é só porque um fator externo está ali nos obrigando a mudar por causa do poder, né, tecnológico deste fator externo? Então a gente vai discutir isso aí depois do intervalo aqui no Manhã Boa Nova. Fica aí, já a gente volta. Vamos lá, Edson, voltando aqui, os tempos são chegados. Tem um pessoal aí que diz que uma grande astronave vai aparecer em órbita da Terra e ela será tão visível pelo seu tamanho que nem os governos como Estados Unidos vão conseguir impedir a sua visão de toda a população da Terra. E com isso seria um marco do início da regeneração do planeta, ao voltar ao convívio com civilizações mais superiores. E aí eu te faço a pergunta: um planeta que ainda tem fome, que ainda tem guerra, que ainda tem questões morais, que qualquer um de nós temos a nos desenvolver, simplesmente uma aparição de uma nave ou contato com uma civilização mais adiantada já nos transformaria de um dia para o outro? Olha, é falta de análise, né? Falta de uso do raciocínio, né? Isso aí é uma teoria essa é uma teoria de data limite, né? É isso? É uma teoria que vem lá dessa... Cláudio, é o seguinte: você acha que, por exemplo, Jesus aparecendo, ele iria transformar alguma coisa? É que tem um pessoal que fala que ele vai voltar, né? Então, mas ele aparecendo. Nós vivemos num mundo em que metade do planeta não acredita em Jesus. Uhum. Né? Ou pelo menos não é cristão. Metade. Nós estamos falando aí em 3 bilhões de pessoas. Sim, muita gente. Certo?
Então, apareceu uma nave que, ai, nossa, vai vir. O que ela vai transformar? Aqueles que já acreditam que têm uma capacidade de entendimento, talvez se deixem influenciar. Mas uma grande maioria, né, vai ficar assustado, vai ficar temeroso, vai, sei lá, querer atacar os caras, né? Vão mandar mísseis lá para atacar, porque acham que vão ser invadidos. Então, nós ainda estamos num nível de entendimento das coisas muito... eu não vou dizer primário, mas a gente está num processo ainda de aprendizado de muita coisa, né? E a transformação, ela não vai, como eu já falei aqui no programa, ela não vai se dar a partir de um marco, a partir de uma determinada data, ou a partir de um determinado evento, né? São eventos que vêm acontecendo ao longo do tempo, tá certo? E isso vai fazendo as coisas se modificarem. Nós mesmos estamos aprendendo com as nossas atitudes, tá? Uhum. Vou tentar dar um exemplo simples aqui. A Segunda Guerra Mundial, ela foi um marco negativo para a humanidade, tá certo? Se a gente for analisar, né? Sim. Porém, ao mesmo tempo, ele foi um marco positivo, porque a partir dali se aprendeu muitas coisas. A partir dali, a humanidade, né, começou a questionar muita coisa. Então, as atitudes feitas por determinados líderes fanáticos ali, pessoas que usaram da crueldade, né, para agir com relação aos outros, que é um nível primitivo, né, de atitude, começaram a ser questionadas. E hoje, o país que foi o que promulgou, né, na época essa situação, hoje é um país que mais, vamos dizer, é contrário a esse tipo de coisa. O que mais houve uma evolução. É o que mais trabalha para que não mais aconteça. Né? Então isso é o quê? É um processo de transformação. E ele está se dando como? Através das experiências. E é isso que faz a gente se transformar. Não é um marco, não é algo específico. Olha, a partir de hoje, você agora é um ser diferente porque você acredita nos ETs. Não sei. É porque sempre se vê a transformação de fora para dentro, né? Quando ela é de dentro para fora. É de dentro para fora. É isso. E eu vou insistir mais uma vez aqui, Cláudio. O fato de eu ter, por exemplo, acesso à informação, de eu ter condições de ter um banho quente todo dia, de eu ter uma comida melhor, de eu poder me deslocar com um carro, de eu ter acesso à internet, de eu estar antenado nas coisas, me faz ser mais superior a uma pessoa que está vivendo na floresta? Não. Espiritualmente falando. Eu posso ter mais condições físicas, mas talvez essas condições físicas que eu tenho hoje me distraia da minha essência espiritual. Quando eu precisaria, na realidade, às vezes estar ligado em mim mesmo, né? Para me ligar à espiritualidade superior. Quanto mais distração eu tiver, menos condições de estar ligado eu estou. Infelizmente. Mais distraído eu estou, na verdade. Né?